Olha, o 8 de janeiro foi sem dúvida um dos dias mais tensos da nossa história recente, né? Mas como é que as investigações oficiais enxergam esses ataques? Para entender o que realmente aconteceu, a gente vai mergulhar fundo no relatório da CPMI e destrinchar a anatomia de um dia que de fato abalou a República. E essa frase, logo de cara, já resume a tese central da investigação. Para os investigadores, o 8 de janeiro não foi um acaso, não foi um protesto que saiu do controle. Foi, na verdade, o ponto final de uma campanha bem articulada. E agora, a gente vai ver exatamente como eles chegaram a essa conclusão, peça por peça. Vamos começar pelo começo, né? Seção 1. Ataque à democracia. Para a gente entender o 8 de janeiro, a gente precisa primeiro voltar um pouco e entender o que tornou tudo aquilo possível. Qual era o contexto? O relatório não trata o 8 de janeiro como algo que surgiu do nada. Pelo contrário, ele coloca o evento como o clímax do que chama de década de estresse. Ou seja, um período bem longo de desgaste das instituições, de uma polarização política que só foi crescendo e que, no fim, criou o terreno fértil porque a gente viu acontecer. E o que alimentou essa tensão toda? Bom, a investigação aponta para alguns fatores bem claros. Uma campanha sistemática de desinformação, a radicalização de parte da população e um ponto super importante, os acampamentos em frente aos quartéis. O relatório é bem direto ao dizer que eles não eram só locais de protesto, mas funcionavam como verdadeiras incubadoras de ideias e principalmente como bases logísticas para organizar a mobilização que foi para Brasília. Ok, então agora a gente entra nos detalhes. Seção 2, Anatomia da insurreição. Como é que tudo isso foi organizado na prática? E quem pagou a conta? Bora ver o que os investigadores descobriram. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Foi algo que aconteceu na hora, uma manifestação que escalou sem querer, ou já tinha um plano por trás de tudo? A resposta para essa pergunta muda completamente a forma como a gente enxerga aquele dia. E aqui está a resposta. A conclusão da CPMI, que é a investigação feita pelo próprio Congresso, não deixa margem para dúvida. Para eles, não teve nada de espontâneo. A ação foi pensada, planejada e preparada bem antes, com gente vindo de todo o país de um jeito muito estruturado. Para entender essa organização, os investigadores usaram um termo forte: ecossistema do golpe. E o que chama atenção aqui é a abrangência disso tudo. A lista de pessoas que a CPMI pediu indiciamento é enorme e vai desde o topo do poder político, com o ex-presidente sendo apontado como mentor moral, até ministros, militares de alta patente e até mesmo policiais locais. Isso dá uma dimensão da complexidade da rede que, segundo a investigação, estava em ação. Tá, mas o dinheiro, de onde veio? Aqui a Polícia Federal descobriu uma coisa bem interessante, um modelo que eles chamaram de financiamento disperso. A ideia central é que não tinha um ou dois grandes financiadores por trás. Na verdade, era uma rede enorme de apoiadores menores que pagaram por coisas como ônibus, comida, água, o que, na visão dos investigadores, mostra um envolvimento da sociedade civil bem mais amplo no movimento. E o resultado de tudo isso, além do estrago político, foi um prejuízo financeiro gigantesco. O valor estimado dos danos ao patrimônio público, que inclui obras de arte e uma arquitetura que não tem como substituir, chegou na casa dos R$ 40 milhões. É muito dinheiro. Seção 3. A resposta da República. Mas tão importante quanto entender o ataque é entender a reação. Diante de uma ameaça desse tamanho, como as instituições brasileiras responderam. E essa linha do tempo aqui é impressionante. Ela mostra a velocidade da resposta. Foi uma coisa atrás da outra, em questão de horas. Na tarde do próprio dia 8, o Executivo já decreta a intervenção federal. À noite, o Judiciário manda prender todo mundo. Na madrugada, afasta o governador e de manhã ordena o fim de todos os acampamentos no país. E claro, aquele ato simbólico no dia seguinte, com os chefes dos três poderes caminhando juntos, foi uma mensagem muito poderosa de unidade e de força institucional. E agora a gente chega na última parte, que talvez seja a consequência mais profunda e duradoura do 8 de janeiro, a mudança na relação entre o governo civil e as Forças Armadas. O que o relatório deixa escancarado é que os eventos daquele dia criaram uma crise de confiança gigantesca. A percepção de que alguns setores das Forças Armadas foram omissos ou até cúmplices, principalmente na questão dos acampamentos e na proteção do Palácio do Planalto, abriu uma ferida bem profunda nessa relação. E essa comparação aqui resume perfeitamente o antes e o depois. Antes, a gente via uma certa tolerância com os acampamentos e uma politização muito forte no alto comando. Depois veio uma quebra total de confiança que levou a uma troca imediata no comando do Exército e deu início a uma nova agenda para tentar despolitizar as Forças Armadas. Foi uma virada de chave mesmo. E essa busca pela despolitização veio em duas frentes.
Primeiro, uma ação de efeito imediato para reafirmar a autoridade, a demissão do comandante do Exército. E segundo, uma reforma mais estrutural, pensando no longo prazo, a proposta de mudar a Constituição para impedir que militares fiquem nesse entra e sai entre a caserna e os cargos políticos. No fim das contas, a análise desses relatórios deixa a gente com essa imagem. A de um sistema democrático que foi testado até o limite, que se curvou com uma pressão enorme, mas que, no final das contas, não quebrou. A questão que fica no ar e que eu deixo para reflexão é: quais são os próximos desafios para garantir que essa resiliência da nossa democracia se fortaleça ainda mais?